Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nosso Senhor Jesus. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos 17 e 18. Versículos 17 e 18 são os versículos que a gente tem meditado nesse domingo passado e hoje. Vamos meditar, se eu permitir. Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A gente poderia continuar lendo os versículos, né? Já fizemos isso. Mas eu gostaria hoje de ficar nesses 2 versículos apenas e concluir o pensamento, uma meditação com respeito à cruz. Irmãos, 2 domingos não nos dão a condição de falar tudo que nós poderíamos falar a respeito da cruz, uma vez que a cruz de Cristo é o centro, né, do Evangelho. Ali na cruz, ele desfez a parede de inimizade que havia entre nós e entre os judeus. Ali na cruz, ele desfez a inimizade que havia entre nós e Deus. Na cruz, ele criou um novo homem. A cruz é o centro, né? A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Então, quando Paulo fala que ele foi chamado para pregar o Evangelho e ele menciona a cruz, então nós precisamos entender isso de uma maneira clara. Muitas pessoas no tempo ali do Império Romano foram mortos na cruz. Muitos foram mortos na cruz. Mas só uma cruz ela tem poder de executar isso que nós entendemos, que abriu os nossos olhos para que nós enxergássemos quem é Deus e é o caminho para que nós chegássemos até Deus. Então, 2 domingos não são suficientes para falarmos tudo que nós precisaríamos falar a respeito da cruz. Mas, né, aí o encargo que está no meu coração é de tentar nos levar para essa meditação e aí a gente pode desenvolver isso. Né? Certamente outros irmãos falarão sobre a cruz. Né? E temos falado sobre a cruz aqui por muitos anos, mas outros irmãos ainda falarão nessa perspectiva de 1 Coríntios. E nós podemos desenvolver também essa meditação, nós em casa, estudando a palavra de Deus, para que nós sejamos levados a uma vida de poder e uma vida que dê frutos para Deus. A parte da cruz, não há como nós darmos fruto, eu já falei sobre isso. Quando nós mencionamos, né, algumas coisas aqui do púlpito, eu e outros irmãos, a gente fala a respeito da grande confusão que nós não estamos dizendo de maneira alguma, e já falei isso no domingo passado, que nós temos a palavra final, ou que nós sabemos tudo. O que nós fazemos é tentar trazer na luz que nós temos, do encargo que nós temos, daquilo que temos entendido na palavra de Deus, uma direção para que os irmãos possam, por si mesmos, buscarem a Deus e tentar entender se as coisas são assim mesmo. Né? E essa é a nossa obrigação como cristãos, como pessoas que conhecem a Deus. Nós precisamos ir diante de Deus e perguntar para Deus, falar: Senhor, o que foi dito é isso mesmo? O que foi dito confere com a tua palavra, né? Fazer como os bereanos. Nós precisamos buscar o Senhor. Um irmão se aproximou de mim na semana passada, em um tom meio de brincadeira, mas talvez depois eu entendi que ele não estava
brincando totalmente, ele diz: vocês se juntaram, né, para bater na gente, né, por causa da palavra. Não, absolutamente, irmão. Nós, né, temos tentado trazer aquilo que está no nosso coração para os dias que nós estamos vivendo. E cada um de nós tem a responsabilidade de ir diante de Deus para tentar entender qual é a vontade de Deus. Na verdade, a pergunta que nós fazemos, a pergunta não, o que nós colocamos para os irmãos é exatamente aquilo que Josué ele também, aquilo que Elias ele coloca para o povo, aquilo que Josué também coloca para o povo, né? Elias ele faz ele dá essa palavra para, né, para aqueles que estavam entrando ali na terra prometida. Ele fala: olha, né, Josué, né, fala, né, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Elias, com os profetas de Baal, ele também faz essa afirmação: olha, se Baal é Deus, então vocês têm que seguir Baal, hein? Porque vocês ficam cocheando entre dois pensamentos, mas se o Senhor é Deus, vocês precisam seguir a Deus. E esse é o desejo do nosso coração. Talvez, se essa fosse a última mensagem que eu estivesse dando para os irmãos, nós não sabemos, pode ser, mas se fosse a última mensagem que eu diria para os irmãos, é a mensagem que eu digo para mim, é essa: se o Senhor é Deus, segui o Senhor. Se Baal é Deus, não sigam a Baal. Mas define o que você quer. Não fica cocheando entre dois pensamentos. E irmãos e irmãs, se você diz: eu quero seguir a Deus, então é o caminho da cruz. Não tem outro caminho. Não há um caminho alternativo. Aquele que quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há um caminho alternativo. Hoje, agora há pouco, o Mateus estava nos lembrando dessa história do nosso Senhor Jesus. A cruz de Cristo, ela não inicia naquele monte, quando aquelas pessoas o tomam e batem nele, e cospem nele. O caminho da cruz, ele começa desde o nascimento do Senhor Jesus. E quando ele começa a ter essa consciência, ele começa a servir a Deus, é o caminho da cruz. Esse é o caminho da cruz, o caminho da obediência, de dizer: Senhor, tem tantas outras coisas que chamam a minha atenção. Tem tantas outras coisas que querem o meu coração, mas o meu coração é teu. E a gente, não como o Senhor Jesus, né? A gente vai tropeçando algumas vezes. E a gente tropeça quando a gente tropeça e cai, a gente fala: nossa, mas que coisa ruim. Como é que eu pude agora dar meu coração para outra situação, para outra pessoa, para outros desejos, sendo que o único que me satisfaz é Cristo? O caminho da cruz é um caminho da obediência. E cada vez mais a cristandade tem se distanciado de um caminho de obediência, porque tornamos Deus alguém menor do que nós, que segue as nossas regras e os nossos desejos, que está pronto para nos dar aquilo que nós precisamos e desejamos. Essa semana eu recebi de uma irmã, não é daqui do nosso meio não, um videozinho dizendo, o título era: Deus, ele volta atrás quando nós oramos. Deus muda de ideia quando nós oramos. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. A oração, ela não faz com que Deus mude de ideia. Ela faz com que nós mudemos de ideia. Ela nos aproxima de Deus para que nós, na luz de Deus, nós vejamos a luz. E aí nós possamos, então, entender qual é o caminho, o coração, o desejo e a mente de Deus, e nós nos conformarmos a isso. Para isso que serve a oração. Então não posso orar porque quando eu estou doente? Pode. Eu não posso orar por determinado? Pode, você pode orar por todas as coisas. Mas entenda que, ao se aproximar de Deus, aí sim Deus vai te mostrar qual é a vontade dele, e o seu coração será conformado, e você terá paz, e você terá alegria, e você terá gozo,
mesmo que a resposta seja, na nossa perspectiva, um não. Mesmo que Deus diga para nós, eu não vou curar você. Mas eu quero mostrar para você quem eu sou um pouco mais do meu caráter, da minha bondade, da minha fidelidade, da minha misericórdia. Então, nós precisamos tomar a cruz, seguirmos ao nosso Senhor, nos negarmos todos os dias, segui-lo todos os dias das nossas vidas. E eu estou falando isso para mim, em primeiro lugar. Eu preciso decidir. Eu preciso decidir se eu quero seguir a Baal ou se eu quero seguir a Deus. Eu preciso decidir todos os dias em quem eu vou depositar o meu coração. E esse não é um caminho possível para nós, na perspectiva humana, porque na perspectiva humana, o que nós queremos é que o nosso coração seja, de todas as formas, preenchido com todo tipo de prazer e alegria desse mundo. Quando, na verdade, Deus colocou no coração do homem a eternidade. E só o que é eterno pode preenchê-lo. Só Deus pode preencher meu coração. Nenhuma bênção, nenhuma alegria, nenhuma vitória, estou falando das coisas boas na perspectiva humana, preenche o meu coração eternamente. Porque uma vitória hoje, amanhã ela é passado na minha vida. Um gozo e uma alegria de hoje, amanhã, mas quando Deus, ele preenche o nosso coração, ele o preenche para a vitória de hoje, para a derrota de amanhã, para a crise, para todas essas coisas que nós vivemos nesse corpo que nós temos e o qual nós veremos nessa era, né, até que o Senhor nos chame, né, de alguma maneira. Então eu gostaria, irmãos, de trazer, como disse para os irmãos, para concluir essa meditação, um exemplo da palavra de Deus de um personagem. Tem vários, né? Eu pensei em Pedro, um grande personagem que mostra como a cruz de Cristo ela opera numa pessoa, né, para fazê-lo alguém que frutifica, né? Eu pensei em Paulo, mas eu queria, e já fiz esse exercício com os irmãos no passado, falar sobre Moisés. Acho que a história de Moisés ela nos mostra de uma maneira muito bonita e muito clara, né, como que Deus ele pretende nos transformar à imagem de Cristo, né? Ainda que no Velho Testamento, ainda que um personagem que, né, nós vamos ver, ele teve tantos problemas e é exatamente por isso que ele é um bom exemplo para nós, né? Mas ele foi transformado. Então eu queria ler com os irmãos, iniciando, eu queria ler com os irmãos Números, capítulo 12, versículos 1 até o versículo 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti porque estamos aqui nesta manhã, Senhor. Queremos agradecer a Ti pela lembrança que foi feita, Senhor. Senhor, da pessoa bendita do Teu Filho, Senhor. Senhor, e quando partimos o pão, Senhor, tomamos o vinho, Senhor. Nós de novo nos lembramos, Senhor, Senhor, da grande benignidade e bondade do Senhor para com pessoas como nós, Senhor. Frágeis, Senhor. Pessoas que, Senhor, necessitam tanto, Senhor, da Tua bondade, da Tua fidelidade e misericórdia, Senhor. E nós nos lembramos de novo, Senhor, que toda a bondade do Senhor, toda a misericórdia do Senhor caiu sobre nós, Senhor. Senhor, nós que merecíamos, Senhor, todo o julgamento de Deus, Senhor.
E toda a ira, Senhor, sobre nós, caiu sobre nós, ou caíram sobre nós, Senhor, a tua fidelidade, a tua bondade, a tua misericórdia, na pessoa do nosso amado Salvador Jesus Cristo, Senhor. E nesta manhã nós queremos honrar a Ti enquanto abrimos a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Senhor, e falar de coisas que são para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, não, Senhor, palavras de persuasão humana, Senhor, de poder humano, Senhor. Senhor, de raciocínio humano, Senhor. Embora o Senhor use o nosso raciocínio, Senhor, nessa manhã, nós o colocamos aos Teus pés, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor fale por nós, Senhor. Senhor, através de nós e em nós, Senhor. Para a glória, louvor e honra do nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Senhor, para que o nome dele seja exaltado, Senhor. Senhor, e para que nessa manhã, Senhor, eu defina, Senhor, definitivamente, Senhor, e cada um de nós, Senhor, seguirmos a Deus e não a outros deuses, Senhor. Senhor, preenche nosso coração com a pessoa de Cristo, Senhor. Senhor, e dá-nos, Senhor, uma vida de obediência absoluta e irrestrita a Ti, Senhor, para que haja paz nos nossos corações, Senhor, e para que Cristo seja entronizado e glorificado aonde quer, Senhor, que nós possamos ir, Senhor, e em tudo que possamos fazer. Que o bom perfume de Cristo exale de nós, Senhor, para que todos ao nosso redor, Senhor, sintam esse aroma gostoso, Senhor. Senhor, esse aroma agradável, Senhor. Senhor, para a vida, Senhor. Senhor, e aqueles, Senhor, cujos corações, Senhor, não estão em Ti, Senhor, que se amedrontem, Senhor, da Tua pessoa, Senhor, e do Teu poder, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos nessa manhã e estamos aos Teus pés. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nós agradecemos a Ti e oramos. Amém. Quando nós chegamos aqui em Números capítulo 12, há um testemunho da palavra de Deus sobre Moisés. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés era o homem mais manso que existia, né? Então, ali, Números, a gente vê um monte de confusão, né? A gente vê o povo, ele, muitas vezes ali, a sedição, a ingratidão, medo, né? E as pessoas vão se mostrando, né? O povo ali naquela caminhada vai se mostrando um povo muito ingrato com relação a Deus e muito cheio de dúvidas com relação ao Deus que os tinha tirado lá do Egito e que tinha feito já muitos sinais. E Moisés ali, então, era a pessoa que estava diante daquele povo, né? E como que um representante de Deus, alguém por quem Deus falava ao povo, né? Então, eles muitas vezes eles foram contra Deus, indo contra Moisés. E todos nós sabemos que, né, quando nós apontamos o dedo, nós realmente apontamos o dedo para a liderança. Por que você está nos levando para esse caminho? E aqui nós temos então talvez uma situação em que, né, aqui, irmãos, me deem essa liberdade de pensar assim. Porque de todo mundo que poderia reclamar alguma coisa de Moisés, talvez eles jamais pensassem que os seus irmãos pudessem fazer isso. Então talvez seja uma situação tão extrema para o coração de Moisés, de tristeza, né, porque os seus próprios irmãos levantam o dedo na sua direção e dizendo: ai, mas você acha que Deus só fala com você? Deus também não fala através de nós? Tudo por causa de uma mulher que Moisés tinha tomado por esposa. E a gente sabe, irmãos, que muitas vezes essas questões elas estão muito relacionadas com uma inveja. Eu queria estar aí no seu lugar. Eu queria ser você. Ou, né, pior ainda, né? Eu gostaria que você não estivesse aí. Pode ser qualquer um, menos você. E é muito difícil isso, irmãos. E nesse contexto, irmãos, nesse contexto de uma tristeza, de uma angústia, é que se mostra o coração de uma pessoa. E a palavra de Deus dá testemunho de Moisés como sendo alguém manso. Moisés, ele não levanta o seu dedo, Moisés não acusa, ele não tenta se resguardar ou se salvar de alguma maneira. E aí eu quero começar, então, começando desse final, né, entre aspas, né, voltar um pouco aí na história de Moisés, para que a gente possa entender como é que Moisés, então, ele chega nesse ponto.
de um tal tratamento em que a palavra de Deus pode dar esse testemunho a respeito dele. Nós sabemos a história de Moisés e ela se assemelha em muitos pontos à nossa própria história de vida. Então a gente sabe que Moisés, ele nasce no meio de uma situação em que havia um julgamento, né, em que todos os machos, todos os meninos que nascessem dos israelitas, eles deveriam ser mortos. Ele nasce debaixo de um julgamento. E nesse julgamento, irmãos, né, Deus guarda a vida de Moisés. Nós também nascemos, e todos nós sabemos que nascemos debaixo de julgamento. Porque a raça humana, Deus já deu o seu veredito com relação a ela. E todos os que nascerem da raça humana, na carne, já têm um julgamento da parte de Deus, estão condenados. Não vou entrar aqui, irmãos, em pormenores, em situações, mas uma criancinha que morre, não vou entrar nisso. O que eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs é que a raça adâmica, todos nós nascemos debaixo de um julgamento. Assim como Moisés, ele nasce debaixo de um julgamento. Não o julgamento de Deus, o julgamento ali de Faraó, mas estava tudo debaixo do controle de Deus. E a gente sabe que ali, então, ele nasce, ele é guardado pelos seus pais, ele é escondido, e a gente sabe a história. Moisés, então, ele é levado, né, depois colocado nas águas, né? A filha de Faraó o encontra, ele é levado para o palácio. Assim que ele é desmamado, ele é levado para a filha de Faraó, né? Então, ele ali cresce no palácio. E isso também tem muito a ver e parece muito com a nossa história. O ambiente em que nós estamos crescendo, ou que nós crescemos. O ambiente que os nossos filhos estão crescendo. O ambiente que nós estamos e não conseguimos sair fora dele porque estamos neste mundo. Não há como eu guardar o meu filho, os meus filhos, né, de terem contato com esse ambiente. Não tem como eu colocar o meu filho dentro de uma bolha e dizer, não, você não terá contato. Os meus filhos dentro de uma bolha e dizer, vocês não terão contato com este mundo. Porque de uma forma ou outra, e muito mais agora, nós todos estamos tendo muito contato com coisas que antes nós nem sequer sabíamos que existiam. Do outro lado do mundo, situações... E a palavra de Deus já tinha nos alertado com relação a isso. Que a raça humana, o homem, por causa do pecado, ele se tornaria pior a cada dia. Então, Paulo já faz esse alerta para nós, escrevendo a Timóteo. Falou, olha, nos últimos tempos, as coisas vão piorar muito. Os homens serão amantes de si mesmos. E ele vai descrevendo aquela lista, uma lista horrível. Uma lista que a gente fala assim, mas então, como é que a gente vai fazer? Porque é verdade, irmãos e irmãs, que durante toda a história da humanidade, os homens foram maus, amantes de si mesmos, ingratos, profanos, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas quando Paulo escreve isso para Timóteo, parece que ele está dizendo para eles, olha, além de que essa situação na humanidade, ela vai se estressar de uma tal maneira, ela vai ser muito maior, nós também teremos isso no nosso meio. Essas coisas também estarão entre os cristãos. Porque a palavra de Deus também vai falar para nós de pessoas cuja aparência é a aparência de se parecerem com Deus, de piedade, mas negando o seu poder. Então não se enganem, irmãos e irmãs. Não há como nós sairmos desse ambiente. E Moisés, ele é levado para viver num ambiente em que aquelas pessoas que dominavam o mundo de então tinham tudo na sua mão. E alguém já disse isso, né? Pode ser que Moisés, ele se tornasse um faraó. Ele poderia ali, na linhagem, né? Não conferisse isso, é verdade, mas sendo filho da filha de Faraó,
né? Pode ser que em alguma, mas de qualquer maneira, irmãos e irmãs, Moisés foi preparado para ser alguém grande e usufruiu dos prazeres e alegrias do Egito. Moisés foi enchido de todas aquelas coisas. Ele começou a ter o seu coração preenchido por todas aquelas coisas que estavam ao seu redor. Mas glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, sabe por quê? Porque todo o caminho da cruz, toda vez que nós tomamos o caminho da cruz, é porque nós antes temos visto alguma coisa. Então, se os irmãos, depois, eu não vou ficar abrindo os versículos para a gente ganhar tempo, porque realmente eu preciso concluir hoje. Mas se os irmãos lerem lá, por exemplo, Hebreus capítulo 11, dos versículos 24 até o versículo 27, quando fala que Moisés, ele tinha em vista o que era, né, o que estava jogado para o futuro, ele viu o invisível, né, ele teve uma visão celestial. Como que isso aconteceu? Moisés, certamente, ele recebeu também instruções da parte dos seus pais. Ele sabia da história dos hebreus. Ele sabia que ele era um hebreu. Ele sabia a história de Deus e que Deus havia prometido tirá-los ali do Egito. E, inclusive, lá em Atos vai dizer que Moisés sabia. E ele queria que os seus irmãos entendessem, ou ele achava que os seus irmãos entenderiam que era através dele, ali no palácio de Faraó, que Deus daria livramento para o seu povo. Talvez na cabeça de Moisés, quanto maior eu for aqui dentro, maior as chances de eu trazer livramento para o povo. Os irmãos também podem ver depois, fazendo um paralelo, né? Quando Paulo, em Atos 26, capítulo 12, ao versículo 19, Paulo que também ele vai falar a respeito de visão celestial. A gente vai ver o final da vida de Paulo. Ele vai falar, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Toda a cruz, irmãos, todo o caminho da cruz, ele inicia com uma visão celestial. Nós precisamos ver. Senão, eu vou tomar a cruz por causa de quê? Eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que clamar a Deus para que Ele me dê visão celestial, irmãos. Para que Ele me mostre a si mesmo, para que Ele se revele a mim. Porque senão, irmãos, serão tentativas cada vez mais frustradas de fazermos coisas sem termos visto nada. E eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui nesse salão que cremos no Senhor, nós já tivemos uma visão celestial. Nós já vimos o Senhor. Nós já vimos a sua cruz e nós vimos o quão pecadores e o quanto de pecado nós tínhamos, o quão pesada era a impureza do nosso coração, e nós vimos nele aquele que nos tiraria de todo o pecado, que no sentido de nos purificar, de nos tornar aptos a sermos filhos de Deus. Não há salvação sem isso. Não há salvação sem eu ver o quão pecador eu sou. Porque quando eu vejo o quão pecador eu sou por uma obra do Espírito Santo, e eu consigo enxergar que há um Salvador, aí eu me dirijo a Ele e falo, Senhor, para mim não há a mínima condição, mas em Ti há salvação. Então nós vimos o Senhor. Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, seguirmos, continuarmos tendo visão celestial ou sermos obedientes à visão celestial. Nós precisamos ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. E Moisés, então, ele vendo o invisível, ele vendo o que estava no futuro, ele então sabia que Deus iria tirar o povo dali e que iria levar o povo para uma terra, para que esse povo testemunhasse dele. E a gente sabe o que acontece, é que Moisés, então ele, cheio ali do poder e do conhecimento do Egito, ele faz uma tentativa, né? Ele começa a pensar que Deus iria trazer livramento por ele e através dele naquela situação.
Só que, irmãos e irmãs, Deus não usa o velho homem. Deus não usa o homem carnal. Não na sua plenitude. A carne para nada aproveita, é o testemunho que o próprio Senhor dá a respeito das coisas relacionadas à carne. A carne para nada aproveita. E a gente sabe da história que Moisés um dia ele sai ali do palácio, ele está andando e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele não tem dúvida, é a minha grande chance de começar a mostrar para esse povo que eu sou o libertador. Estou aqui imaginando, irmãos, né? Por causa de algumas coisas que eu leio na palavra de Deus. Porque lá em Atos fala que Moisés achou que os hebreus iriam entender que Deus daria livramento para eles, libertação através dele. E ele, conduído ali da questão da situação do seu irmão hebreu, ele mata o egípcio. E ele enterra o egípcio na areia, né? E ele acha que a situação ali, né, estava resolvida, mas a gente não sabe o que passa na cabeça de Moisés, mas talvez ele pensasse ali em algum momento que ele estava acima da lei, acima da situação. Até que, no dia seguinte, ele sai de novo e aí ele vê dois hebreus discutindo. E ele vai intermediar e ele vai entrar no meio e a pessoa fala assim, você está querendo falar o quê? Você vai me matar como você fez com o egípcio? E ele então começa a ficar com medo, porque a coisa tinha sido descoberta. E é interessante isso, irmãos, porque alguém que acha que Deus vai dar livramento através dele, de repente o Espírito Santo, ele mostra para essa pessoa e fala, olha, não é isso, não é dessa maneira. O que você fez está errado. Não é assim que você vai resolver as coisas. A gente volta lá para a situação de Abraão, né? Quando Deus dá a ele a promessa de um filho, e aí Sara fala, eu não tenho mais condição de ter filho, então você pega a concubina aí e tem um filho com ela. Pega a minha serva e tem um filho com ela. E Deus fala, não é assim. As coisas de Deus, elas são produzidas espiritualmente. E o servo de Deus, ele deve ser produzido, entre aspas, espiritualmente. É preciso que Cristo cresça e que ele diminua. É preciso que Cristo cresça e que eu diminua. É preciso que haja poder espiritual na minha vida. Porque eu sei um monte de coisas, irmãos. Eu sei que eu tenho que estudar a Bíblia. Eu sei que eu tenho que estudar a Bíblia primeiro para que Deus me dê entendimento e me revele, mas para também, nesse encargo que o Senhor tem colocado no meu coração, também trazer para os irmãos. Mas que Deus me livre, né? E eu não vou saber isso agora. Que Deus me livre, irmãos, de ser uma obra da minha carne. Porque graças a Deus eu sou uma pessoa inteligente. Embora talvez alguém possa achar que não, mas eu sou uma pessoa inteligente. Então a gente consegue, né? Eu sou das letras, né? Então eu consigo fazer enredos e fazer, mas isso não serve. Isso não serve. Eu preciso de poder espiritual. Irmãos. Eu preciso que Cristo ele me revele a si mesmo, para que haja poder espiritual, para que eu também possa falar para os outros. E aí Moisés, ele está nessa enrascada agora. O Espírito Santo vai mostrar para ele, Moisés, não era isso. E ele então tem medo. Ele começa a ficar com medo, fala, olha, a coisa não está boa não, e ele foge. Nesse momento, irmãos, e eu disse o Espírito Santo, porque é nesse momento em que Moisés, ele começa a ver o que ele faz e o que ele é que tem início uma obra de Deus para mudar Moisés. Moisés foge para o deserto. Ele foge sem saber o que poderia acontecer. Né? Poderia ter sido, né, ali, ele poderia ter sido morto, ele poderia ter sido perdoado. Afinal de contas, ele era filho da filha de Faraó. Mas ele não quer saber, ele foge, mas aí com certeza, irmãos, eu tenho certeza absoluta, começa uma obra de Deus na vida, ou ela continua uma obra de Deus na vida
de Moisés. Agora Deus fala: Moisés, vem para cá, eu vou tratar com você. Vem, agora eu vou começar a tratar no seu coração. E aí, irmãos, a gente sabe que Moisés, cheio ali, né, do conhecimento do Egito, ele foge, ele vai parar num lugar. E é interessante, irmãos, porque eu estava lendo essa história novamente, né, para tentar entender novamente, e me saltou aos olhos uma expressão, depois os irmãos leiam, quando Moisés ele chega ali naquela fonte, né? E vem aquelas mulheres para pegar água e elas passam por perigo ali. E ele então salva aquelas mulheres, né? Ele livra aquelas mulheres lá. E quando elas voltam para contar para o pai, os irmãos já prestaram atenção, depois os irmãos leem. Uma delas fala assim: um homem egípcio nos salvou. Um homem egípcio nos salvou. Moisés era um homem egípcio. Na sua aparência, provavelmente na sua fala, nas suas vestimentas. Ele era um homem cheio do Egito. Ele havia se transformado num egípcio. Ainda que internamente ele fosse um hebreu. Mas o testemunho externo que ele dava era de um egípcio. E aí, irmãos, eu gostaria de trazer esse paralelo para nós. Porque as pessoas olham para nós hoje e o que elas veem? O que elas veem? Que tipo de pessoas elas veem quando elas olham para nós? Elas olham para mim, os meus alunos olham para mim, os meus colegas de trabalho olham para mim e falam assim: é uma pessoa como eu. Ela se veste como eu, ela tem um palavreado igual ao meu. É um homem egípcio, é um homem do mundo. Se comporta como eu, busca os mesmos prazeres, as mesmas alegrias que eu, fala das mesmas coisas que eu falo. Não há diferença alguma. E é necessário, irmãos e irmãs, que Deus faça um trabalho nas nossas vidas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Moisés, tem que estar baixando. Moisés, daqui a pouco eu quebro isso aqui, tanto apertar. Moisés era um tipo de um egípcio perfeito. E aí começa, irmãos. Então, ele vai ali para aquele lugar e ele é chamado, né? E começa um trabalho, irmãos, de Deus na vida de Moisés. Começa um trabalho muito eficaz. Moisés se torna um pastor de ovelhas. E se os irmãos voltam um pouco aí na narrativa da história dos hebreus, né? Quando eles descem lá para o Egito, lá antes, né, com José, aí eles são instruídos a dizer, quando perguntarem o que vocês fazem, vocês falam assim: nós somos homens de gado desde a nossa mocidade. E nós queremos ficar ali na terra de Gósen, porque nós somos pastores de ovelhas. E lá uma frase interessante que fala assim, que o pastor de ovelhas, esse trabalho, era uma abominação aos egípcios. Eles abominavam. Não fui pesquisar por que eles faziam isso, mas era uma abominação. E Moisés, ele vai fazer exatamente o que era uma abominação aos egípcios. Ele vai cuidar de ovelhas. Mas pensem bem, irmãos e irmãs. Pensem nisso. Moisés sabia que aquilo era uma abominação? Claro que sabia, é óbvio que Moisés sabia. Mas o que é abominação aos egípcios, irmãos? É um trabalho, um treinamento para Moisés depois cuidar das ovelhas da casa de Israel. É um trabalho para que Moisés se tornasse um pastor das ovelhas de Deus.
O que é abominação para o mundo, certamente é aquilo que pertence a Deus. E o que é abominação para Deus é certamente aquilo que pertence ao mundo. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que quem quer se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E imaginem isso, irmãos. 40 anos. Moisés trabalhando dia após dia no meio do deserto, né? Ali, e quando ele vai ali na sarça, naquelas, nós vamos chegar lá, a palavra de Deus fala que ele foi para trás do deserto, né? O que é atrás do deserto? O que pode ser mais longe ou mais escondido do que atrás do deserto? São 40 anos, irmãos, Deus purificando Moisés. Deus tirando de Moisés o que era do Egito. Deus transformando Moisés. Deus, eu vou usar a expressão, os irmãos entendem, estraga Moisés para o mundo, mas o torna útil e aperfeiçoado para Deus, para ele. O que Deus quer fazer na sua vida é exatamente isso. Deus quer tirar de você tudo aquilo que você tem de uma carga humana do mundo e te encher de Cristo, do que é celestial, do que é alto, do que vem de Deus. É isso que Deus quer fazer com você e comigo. Esse é o trabalho da cruz. E ali cuidando das ovelhas, né? Tem ovelhas de todo jeito. Tem ovelhas de todo tipo, né? Moisés vai aprendendo. Moisés vai aprendendo a cuidar de outros seres de uma maneira diferente daquela que ele imaginou que ele iria fazer lá no Egito. Tem vários versículos, né? Não vou, mas que mostram assim como que Deus ele vai fazendo esse trabalho bonito, esse trabalho no silêncio, né? Que às vezes as pessoas não veem. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não veem. E chega um determinado dia em que Deus ele chama Moisés da sarça. Moisés está lá mais um dia, né? Moisés acorda de manhã, fala, não, mais um dia cuidando de ovelhas, né? 40 anos. Eu vou lá para o deserto, eu vou lá cuidar das minhas ovelhinhas, né? Que ele está ali cuidando das ovelhas. Diz que ele olha de longe assim, tem uma sarça, um matinho pegando fogo. Quantas e quantas vezes Moisés deve ter visto o mato pegando fogo no meio do deserto, né? Ele olhava assim, estava aquele mato pegando fogo, olhava assim, tinha só cinza, né? Mas esse era diferente. Esse era diferente. Porque ele olhou e falou, uai, mas tem um negócio estranho ali, diferente, né? Está pegando fogo, mas a sarça não é consumida. Aquela árvore não é consumida. É um tipo, irmãos, também de nós, ou do próprio Moisés. O fogo de Deus está pegando. O fogo de Deus está purificando, mas não nos consome. Nos purifica. E aí Moisés, ele se aproxima, deixa eu ver o que é, como é que é isso, né? Que coisa estranha está acontecendo, né? E ele se aproxima e ele ouve uma voz. E aquela voz fala com ele, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. E Moisés então começa, né, ali uma conversa, a gente sabe, para encurtar a história, a gente sabe o que acontece. Mas Deus fala com Moisés, fala, Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai ser o meu capitão, o meu general. Você vai na frente e vai libertar o povo. E aí a gente começa a ver, irmãos, uma mudança que aconteceu na vida daquele homem naquele tempo, 40 anos do deserto. E Moisés começa ali a conversar com Deus. Em Atos, a gente vê, né, lá em Atos, dizendo que Moisés era poderoso em palavras e obras.
era poderoso em palavras e obras. Mas quando Deus fala para Moisés aqui, o que Moisés diz para ele? Senhor, eu não consigo nem falar direito. Eu sou pesado de língua. Houve um esvaziamento de alguém que era poderoso, mas nas coisas do mundo. Então Moisés, ele tinha aprendido a falar, ele tinha aprendido um monte de coisas na perspectiva do mundo. Mas agora Moisés fala, Senhor, eu não sei nem falar direito, nem falar, eu sou gago, eu sou uma pessoa que... Por quê, irmãos? Deus esvaziou, imagine, são 40 anos cuidando de ovelhas. Quem cuida de ovelhas, eu não sei, talvez ele ali encontrasse com outros pastores, e eles talvez tinham alguma conversa, mas bem provável que a maior parte do tempo Moisés estava em silêncio. E ele estava sendo trabalhado, ele estava sendo mudado, ele estava sendo transformado. Moisés agora, ele não mais pensa que ele tem poder para fazer qualquer coisa para Deus como ele pensava antes. Porque ele cuidou, ele achou que Deus iria dar livramento através dele, lá no início, quando ele mata o egípcio. Agora ele fala, não, através de mim, não tem a mínima chance. Eu sou um Zé Ninguém. Não tem a mínima possibilidade. Mas Deus fala com ele, Moisés, é você mesmo que eu vou mandar. E a gente sabe da história. E Moisés, ele é enviado, então, por Deus. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, porque a história continua, né? É para esse ponto, irmãos e irmãs, que nós estamos hoje nessa terra num processo em que é necessário que a gente diminua para que Cristo cresça. É necessário que nós entendamos que nós não temos poder, que nós não temos suficiência, que nós não conseguimos sem Cristo. E aí, a palavra do Senhor, para nós, na sua oração, ali quando ele está terminando, né, o seu ministério nessa terra, antes da cruz, e depois ele vai subir para o Pai. Uma coisa que o Senhor quer deixar clara para nós ali em João é isso, é que sem mim nada podeis fazer. A videira verdadeira está dizendo para os ramos, se vocês não estiverem conectados a mim, obedientes, se vocês não estiverem conectados de uma maneira em que a minha vida ela passe e ela gere fruto através de vocês, nada feito. Nada feito. Se você acha que você consegue sozinho, já não deu certo. Já deu ruim, né? Se você acha que você pode sozinho, você já está num caminho rumo a uma estagnação e depois você vai começar a voltar, porque você vai começar a cair da graça de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina para nós, irmãos. E é nesse ponto que Moisés ele chega. Um ponto em que ele fala, eu não tenho condição, nem falar eu sei. Quem sou eu? E Deus vai mostrar para Moisés ali de várias maneiras. Fala, Moisés, não é você, meu filho. Sou eu é que vou fazer. Até o ponto em que ele fala, tudo bem então, Moisés, já que você não consegue falar, eu vou dar até uma pessoa para falar por você. E Arão vai ser a sua boca. Talvez, na nossa perspectiva humana, nós estejamos esperando pessoas muito capacitadas, pessoas cheias de poder, de autoridade. Essa é a perspectiva humana. Por isso que o Senhor Jesus ele vai falar para eles, olha, você quer ser o maior? Então você tem que ser o menor. Você tem que ser o que mais perdeu, o que mais sofreu com a cruz, para que você seja o maior, porque no reino de Deus não é igual no reino dos homens, não. O reino dos homens, sabe o que eles fazem? Eles pegam os maiores. Eles pegam os que estão mais capacitados na perspectiva humana. Mas no meu reino não é assim. O reino de Deus, irmãos, ele é regido por uma lei.
por um princípio. O princípio é Cristo em todos e em tudo. Esse é o reino de Deus. O princípio que Deus segue e do qual ele não vai abrir mão é que o seu filho deve ser tudo em todos. Você quer experimentar a glória? É Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Você quer experimentar paz? É Cristo, porque ele é a nossa paz. Você quer ter amor? É Cristo, porque Deus é amor. E Cristo, ele é o amor de Deus encarnado. Porque o amor que Deus derramou em nosso coração é a pessoa de Cristo. Você quer parar de sofrer, irmãos? E aí eu quero colocar isso numa perspectiva bíblica. Tá? Não é parar de ter doença, não é parar de ter falta de dinheiro, não é parar de ter falta de emprego. Eu não perguntei isso para você. Eu quero dizer, você quer parar de sofrer? Você quer parar de viver manipulado por esse mundo e pelas obras malignas desse mundo? Cristo. Cristo é a solução. Porque quando nós olhamos a história da igreja, quando nós olhamos a história desses homens, dessas pessoas, se você pegar Hebreus capítulo 11, a história desses heróis da fé, você vai ver que todos eles, ou pelo menos a grande maioria deles, talvez eu possa dizer todos eles, não tiveram uma vida fácil nesse mundo. Não tiveram e não gozaram das coisas desse mundo de uma maneira plena. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo, elas são contrárias a Deus. Não significa que Deus não possa nos dar riquezas, ou Deus não possa nos dar saúde. Deus, né, muitos de nós, graças a Deus, estão tranquilos com relação às finanças, estão tranquilos com relação à saúde. Outros de nós estão doentes, outros de nós estão sem emprego. A questão não é absolutamente essa, irmãos e irmãs. É que havendo saúde ou não, dinheiro ou não, bens ou não, o que importa é o quanto a cruz de Cristo tem operado na sua vida. Pode ser que alguém morra milionário e cheio de Cristo. Pode ser que alguém morra na miséria nesse mundo, mas cheio de Cristo. Isso é o que importa. E o contrário também é verdade. Pode ser que alguém morra milionário, mas a obra da cruz não operou. Não sei como essas coisas vão ser gerenciadas por Deus. O que é necessário para nós, irmãos e irmãs, é sermos levados para o deserto e ficarmos lá 40 anos. Ah, então tem um período da minha vida em que Deus vai fazer tratamento? Não. É a sua vida toda. Talvez seja uma má notícia, né? Mas eu acho que é uma ótima notícia. É toda a sua vida, irmãos e irmãs. Por quê? Porque nós estamos no deserto. Nós ainda não chegamos à nossa casa. Nós ainda não estamos com Cristo de uma maneira visível. Nós não estamos livres das coisas desse mundo. E enquanto nós estivermos andando nessa terra, é necessário, irmãos, que sejamos trabalhados, que a obra da cruz, ela funcione, ela seja executada em nós, dia após dia. O chamado para nós, irmãos, é para que nós percamos deste mundo, do velho homem, de nós mesmos, para que nós ganhemos a Cristo. Paulo vai falar isso de uma maneira muito clara. Não que eu já tenha alcançado, mas eu corro, eu sigo, eu prossigo para aquilo, ou para aquele que me alcançou. Então, o trabalho não vai parar. Não, então vou contar aqui, a partir de hoje, ou eu vou contar, tem 40 anos que eu me converti, então eu acho que chegou a hora. Não chegou a hora de nada. A hora vai chegar e o meu alívio vai chegar quando do céu se manifestar o meu Senhor com os teus santos. Se eu estiver aqui, se eu estiver com Ele, alívio para vós, para convosco, quando do céu se manifestar. Não é agora, não é hoje, não é nas coisas desse mundo. O Senhor sabe que nós somos pó. Então Ele não permite, né,
Ou falando do contrário, ele permite que nós tenhamos momentos de sossego e de paz. Porque a gente não suporta. Mas mesmo nesses momentos, irmãos, a sua mão está trabalhando esses vasos de barro para que sejam vasos de honra. Mas a maior parte das nossas vidas, irmão, para não dizer a vida toda, né, é de aflições e de coisas que vêm sobre nós. E aí eu volto nessa palavra que precisamos ter visão celestial. O que você e eu estamos buscando? Qual que é o fim da minha vida? Qual é a finalidade para mim? Moisés tinha muito claro, irmãos. Lá em Hebreus vai falar isso. Ele seguiu em frente sem temer a ira do rei, porque ele via o invisível. Ele via. Ele não permitiu a si mesmo usufruir dos prazeres do Egito, porque os seus olhos estavam continuamente nos prazeres que só Deus pode dar. E aí eu fico desejando tanto ter prazeres nesse mundo, tanto ter alegrias nesse mundo, que um dia vai chegar a minha aposentadoria e aí sim eu vou ficar livre dos meus adolescentes, dos meus 30 adolescentes por turma, porque aí que alegria. Não, irmãos, não é essa a minha alegria. Não será esse o meu prazer. O meu prazer está em Cristo, ou deveria estar em Cristo. E o meu desejo deveria ser: ora, vem Senhor Jesus, Maranata. Esse deveria ser o grande desejo do meu coração. E aí eu olho para as situações do mundo, eu olho para as questões que estão acontecendo ao meu redor, eu olho, né, para o contrato lá de paz, e eu começo a ficar pensando, daqui a pouco começa, né? A grande tribulação, e a besta, e não sei o quê, e o falso profeta. Mas essa não deveria ser a minha preocupação. Porque o meu desejo deveria ser coisas que estão além dessas coisas. Porque a palavra de Deus, ela fala de todas essas coisas, irmãos, para dizer para nós que em breve o nosso Senhor vai voltar e Ele reinará sobre esse mundo de maneira visível e Ele nos tomará para Ele mesmo e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e Ele será o nosso guia por toda a eternidade. Meus olhos estão nisso? Ou estão nas questões que estão acontecendo nesse mundo? E no meu dia de amanhã, depois de uma semana de descanso, eu volto a trabalhar? Não. A minha alegria não está nessas coisas, irmão. Isso não me completa. Isso não me dá paz. Isso não deveria gerar em mim um sentimento de tristeza e de angústia. Sabe o que deve gerar em mim um sentimento de tristeza e de angústia? Quando eu olho para mim e falo assim: Senhor, eu tenho visto que o Senhor tem tentado falar comigo, mas eu tenho sido tão duro. Eu não tenho permitido que a tua cruz ela opere em mim, porque eu sou tão invejoso. Eu desejo tanto ter o que os outros têm. Eu quero tanto uma situação diferente na minha vida. Eu não queria ser do jeito que eu sou. Eu não queria ser doente. Eu não queria ter um emprego como esse que eu tenho. Eu não queria ter pouco dinheiro. Eu não queria ter essa esposa. Eu não queria ter esses filhos. Aí Deus vai falar comigo: mas são essas coisas que estão enchendo seu coração? Porque essas coisas eu as uso, eu as utilizo para que você seja uma pessoa melhor, para que você tenha de Cristo. Mas olha como é que você olha para essas coisas, a sua perspectiva está errada. Sua perspectiva está totalmente errada. Você está olhando errado. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? De colírio para os meus olhos. Eu preciso de colírio celestial para que eu comece a ter a perspectiva correta das coisas. Porque aí eu acordar de manhã eu falo: Senhor, graças te dou. Graças te dou. Porque nesse dia, Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor
na sua misericórdia e graça, vai trabalhar na minha vida para que Cristo cresça em mim e eu diminua. Essa é a perspectiva correta, irmãos. E, Senhor, se for o último dia da minha vida, eu espero, Senhor, chegar no final desse dia cheio do Teu Espírito Santo. E que as pessoas deem testemunho de mim, de que eu não vivi para mim mesmo, de que eu não fui um egoísta, de que eu não fui uma pessoa que trouxe morte por meio dos irmãos, mas eu tragava a morte, porque havia muita morte ao meu redor. Mas toda vez que eu falava, que eu me assentava com alguém, eu transmitia vida. Essa é a perspectiva correta, irmãos. Sem cruz, impossível. Moisés volta e ele começa a levar aquele povo mais 40 anos. E aí, irmãos, nós temos esse testemunho da palavra de Deus. Moisés era o homem mais manso que tinha. De todos os homens que existiam ali. Ele era aquele que dava um testemunho, que mostrava uma vida de mais mansidão. Não é que Moisés era covarde, não. Não é que Moisés era omisso. Ele tinha os seus problemas. Ele não é Deus. Mas Moisés, ele não se decidia as coisas pensando na perspectiva humana. Porque quando as coisas vinham, ele olhava para cima e falava: Senhor, olha o que está acontecendo, o que o Senhor diz a respeito disso. Por isso ele era manso, porque ele sabia em quem ele podia esperar. Porque durante 40 anos no deserto, irmãos e irmãs, ele foi trabalhado por Deus. E depois, naquele encontro, Deus se mostra para ele como o Deus poderoso, cheio de misericórdia e de graça. Porque Deus diz para ele: eu ouvi a aflição do meu povo. E eu vou ali, através de você, eu vou tirar aquele povo da sua aflição. Nós somos chamados, irmãos. Nós somos chamados para pastorearmos uns aos outros, no sentido de estarmos vivendo juntos. Para vivermos e sermos luz e sal uns para os outros. Para que a vida de Cristo exale de nós, para que o bom perfume de Cristo ele possa exalar de cada um de nós para o nosso próximo. Para todos os que se chegarem a nós. Mas uma vida sem cruz, ela só pode exalar um perfume ruim. Perfume não, né? Um cheiro ruim. E era o cheiro ruim que os coríntios estavam exalando. De divisão. Sabe por quê? Porque eles não tinham ainda permitido que a obra da cruz se cumprisse na vida de cada um deles. Nós vamos continuar os estudos, né? Se o Senhor nos permitir, nós vamos ver como é que Deus ele deseja, em todas as situações, mostrar Cristo para nós. Mas lembre-se disso, irmãos e irmãs. O caminho é um só. É o caminho da cruz. E que o Senhor, ele hoje fale ao meu coração. E que o Senhor fale aos nossos corações. Para que a gente comece a enxergar numa perspectiva correta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Porque a Tua palavra é firme, Senhor. Senhor, e ainda que a gente vacile em alguma frase, em alguma palavra, Senhor, a Tua palavra permanece firme, inalterável, Senhor, inalterada. Senhor, e a palavra, Senhor, em que nós podemos confiar, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, desse dia, nós queremos voltar a Ti, Senhor, para dizer para o Senhor que é em Ti que nós confiamos. É do Senhor que nós desejamos receber, Senhor, instrução, Senhor. Senhor, seja através dos nossos irmãos, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo que habita em nós, usando a Tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, desejando que essas palavras que foram ditas, Senhor, elas nos alcancem, Senhor. Senhor, e elas nos transformem, Senhor. Senhor, se esse é o desejo do Teu coração, Senhor, nos livra do mal, Senhor. Nos livra da idolatria. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.